No coração do bairro São Lourenço, em Teixeira de Freitas, Bahia, nasceu um sonho coletivo. O Espaço Cultural da Paz, carinhosamente chamado de ECPAZ, fundado em 11 de novembro de 1991 por Zé da Baiana e sua esposa, Baiana, o espaço surgiu como uma alternativa viva e pulsante dedicada à arte, à cultura e à educação, com ênfase na cidadania e na defesa dos direitos humanos. Desde então, o espaço tem sido um verdadeiro refúgio para cerca de 500 crianças e adolescentes, oferecendo uma rica variedade de cursos e oficinas. Entre as atividades, destacam-se o teatro, desenho, flauta, violão, informática básica, leitura e redação, história cultural brasileira, dança, xadrez, pirogravuras e muito mais. O Espaço Cultural da Paz, ele é fruto de uma outra vivência nossa em Osasco, São Paulo, com outros artistas, no Centro Cultural Vila dos Artistas de Osasco. Então, onde lá existiam artistas plásticos, pintores, pessoal que trabalhava com pirogravura, com entalhe em madeira, teatro, música, pintura em telhas, poesia, tapeçaria. Então, a gente ficou lá durante 8 anos, junto à favela do Jardim Cipava, e além de ter os cursos, oficinas, havia a programação cultural também, com apresentação de teatro, dança, música, várias atividades. E a feira cultural, também cada 2 meses, uma feira, um encontro onde vários artistas participavam. Aí quando a gente veio para a Bahia, conhecemos Porto Seguro, aí mudamos em 82 para Porto Seguro e lá desenvolvemos também oficinas de teatro, escolinha de reforço escolar e montamos várias peças e começamos a trabalhar também com teatro de bonecos. Aí viemos para Teixeira, Zé veio para fazer um trabalho em Teixeira e aí nós fomos convidados para fazer também oficina de teatro. E aí conhecemos várias pessoas e viajamos dando oficinas de teatro para Minas, para Curaçá, Remanso, Casanova, Sergipe, Eunápolis, Caravelas, vários lugares a gente foi dando oficina de teatro. E então nós tínhamos a ideia de ficar um tempo em cada cidade fomentando cultura e depois partindo para outros lugares. Aí a gente vendeu um terreno que tinha em Porto Seguro e comprou esse espaço no bairro São Lourenço, que não era assim, né? Foi reconstruído aos poucos. Então, nessa época, a gente já trabalhava com o projeto de alfabetização de jovens e adultos, para já, com a irmã Neucida Cearon, e tinha também acadêmicas da UNEB que participavam como professoras também. E aí nós também já participávamos de um grupo que trabalhava com direitos humanos, outro grupo que trabalhava com questão do meio ambiente, educação popular, cultura, pessoal sindicalistas, também questão da consciência política também, vários militantes. E aí a gente, junto com essas pessoas, a gente fundou o Espaço Cultural. E o objetivo era trazer uma programação cultural
de início. Depois a gente começou a ver as crianças na rua brincando. Aí começamos a formar uma pequena biblioteca, né? Claro que estava o Zé da Baiana, né? Fala Baiana porque eu sou baiana mesmo, ele era paranaense. Aí então fala Zé da Baiana. E juntos com esses outros amigos, a gente começou a captar livros, formamos uma biblioteca. Aí as crianças já vinham fazer pesquisa de trabalho escolar. Aí conseguimos oferecer um curso de violão e teatro infantil. Aí montamos o Chapeuzinho Vermelho Ecológico, porque o lobo, ele não é um lobo ruim, é porque ele ficou com muita fome, porque não tinha mais árvores frutíferas como cajueiros, pitangas, abricó, essas frutas do mato. Então ele sentiu fome e a primeira que encontrou foi a vovó, né? Por isso que ele atacou a vovó. Aí a gente mudou a versão, assim. Aí montamos também, começamos a dar oficinas de teatro, montamos o Diabo Feminista, de Daniel Pedro, montamos o Operário em Construção, de Vinícius de Moraes, Torturas de um Coração, ou Em Boca Fechada Não Entra Mosquito, de Ariano Suassuna, e As Desventuras de um Tal Coitado de Tal, de Domingos Pellegrini. Montamos várias peças, e daí teve criatividade também, montamos A Pureza da Resposta, sobre a questão da criança e adolescente. Todas as problemáticas abrangeram essa peça, esse texto. E iniciamos também vários outros cursos, curso de flautas com mestre Dema, violão, canto coral, e aula de literatura e redação. Herbie Costa deu aqui, e também pintura com o Ézio, e a gente trabalhava mais oficinas de teatro. E também trabalhávamos, às vezes, com a terceira idade, ginástica laborativa, palestras sobre saúde preventiva, alimentação alternativa, voltados para as pessoas idosas também. E as festas juninas a gente comemorava muito na rua, aí na frente, com pau de sebo, com a quadrilha, casamento na roça, e as barraquinhas, né, de quebra-pó. Meu nome é Isabela, eu tenho 18 anos e eu não lembro quando eu entrei no espaço porque eu basicamente cresci aqui. Desde pequena, a minha família sempre teve muito contato com o Zé e com Baiana, então eu sempre estive envolvida no espaço. Meu nome é Juscelio Batista, tenho 38 anos e eu entrei aqui no espaço de 8 a 10 anos. Foi o início, né? Fiquei até os 14, 15 anos, depois comecei a trabalhar. Eu sou André Domingues, professor da UFSB e amigo do Espaço Cultural da Paz. Meu nome é Lidiane, eu sou professora, atualmente e há alguns anos da UNEB, Campus 10, do Colegiado de História. Sou de Cachoeira do Mato, tenho relação com esse lugar que é Teixeira de Freitas, tenho vínculos familiares, amorosos, de luta com esse lugar, e daí eu já estou dizendo que eu sou uma pessoa que, de alguma maneira, aprendi muito com o Espaço Cultural da Paz. Meu nome é Leandro Vieira, eu sou da região de Minas, mais exato da região de Poté, sou potéense, nasci em Minas Gerais, mineiro, vim parar aqui da Bahia. Foi quando eu cheguei aqui a primeira vez e olhei o espaço e vi que isso aqui marca não só, né, o desenvolvimento cultural, mas ele marca também o impacto sobre a importância do espaço na região aqui em Teixeira. O que mais marcou, claro que toda a relação do espaço foi impactante, mas a primeira impressão que eu tive do espaço
foi a que mais deu a empolgação e mais marcou a minha vinda para cá. Não tenho uma memória tipo fixa. Eu acho que eu tenho a mais marcante, que foi a inauguração da biblioteca, porque foi ali que acendeu a minha paixão por livros. Então, eu vivia aqui sempre para pegar algum livro, só para ficar ali, só vendo, olhando. E isso me fez acabar começando a ler muito cedo. Então, acho que eu devorei quase todos os livros dessa biblioteca. Eu acho que quase todos. Olha, Daiane, para eu lhe dizer assim, de uma lembrança específica de primeira vez, eu talvez não tenha essa memória. Porque o espaço é algo tão presente na minha vida que se cruza às vezes tantas que fui lá. Mas as imagens do Espaço Cultural da Paz que me encantam diz, primeiro, de paredes cobertas. Aquele nunca foi um espaço de paredes nuas. Ali é memória o tempo inteiro. Das produções das crianças, nos cards, nos cartazes, nas fotografias. Então é um lugar povoado de gente. E essa memória é impactante para mim. Não sei te dizer se foi a primeira, mas com certeza é essa que eu tenho aqui. No primeiro contato, eu sei que a UFSB começou aqui e eu comecei junto, a gente teve uma procura pelas pessoas que faziam arte, espaços, e de cara esse foi o primeiro a ser citado como um projeto cultural consistente, aberto, inclusivo. Então, logo de cara, eu tive que ir conhecer o Zé da Baiana e a Baiana no Espaço Cultural da Paz. Aqui a gente sempre teve muitos cursos, muitas aulas, Zé dando aula de matemática, Baiana com teatro, às vezes com desenho, Mestre Dema, que foi muito marcante com as aulas de música e de xadrez. Então a gente sempre estava muito cheio, a casa sempre estava cheia. Eu acho que foi a minha primeira apresentação, que foi o Cravo e a Rosa, que era a que todo mundo esperava para poder assistir, porque era algo muito grandioso, a gente sempre ensaiava, exigia muito uma preparação, então acho que foi essa. Então, fazer parte do espaço cultural que valoriza a cultura e paz. Eu acredito que eu e os jovens, as crianças que fizeram parte aqui, vivenciaram situações que hoje é difícil a gente ver, né? Que hoje a indústria a cultural, né? Traz muitas músicas, né? E a gente vê que é muito diferente do período que a gente aprendeu. Músicas do período que trabalha a questão de letras, ritmos, melodias que você aprende, você desenvolve o seu intelectual. E hoje muitas músicas a gente vê que as pessoas estão aprendendo, a juventude, as crianças de hoje aprendendo, que você vê que, se for analisar a questão de letra, melodia, harmonia, você vê que não tem tanto aprendizado, né, cultural, e a gente percebe que todas as músicas que ganham de hoje, todas essas músicas, que as vencedoras, né, e essas músicas que eu conheço, eu vejo que tem raiz, tem aprendizado, me ajuda no meu dia a dia, e eu acho que é o que está faltando isso muito, né? Por isso que a gente deve valorizar muito esse espaço cultural da paz, espaços assim que traz essas boas músicas. Eu vejo que tem muitos espaços, às vezes, que tem essa parte cultural, mas esquece também essa situação de uma música cultural, mas tem muitas situações ali que tem letras, coisas culturais que está pensando só na agradar as pessoas, né? E esquece de desenvolver o indivíduo, né? A música. Então, é importante, aqueles que passaram para o espaço rural, como tem um vínculo, todos esses têm um caráter, uma questão diferenciada.
era uma convivência muito boa, porque era uma convivência tipo família, onde a gente sempre era acolhido por Zé, por Baiana, ou até mesmo por amizades que a gente acabava fazendo com várias pessoas. Bom, a UNEB, ela é terreno do Espaço Cultural da Paz. E o Espaço Cultural da Paz é território. Quando eu falo terreno, é mais de pisar, é território também no sentido de vida, de identificação, de valorização, o conceito que território traz. Então, as experiências que eu tive juntamente com os estudantes, tanto estudantes de estágio supervisionado, quanto com o projeto Convencer Cineclube no Espaço Cultural da Paz, foram intensas, foram de trocas. Pude perceber estudantes que se reconheceram professores ali no Espaço Cultural da Paz. Pude perceber, à medida que vou falando aqui, estudantes que entraram em contato com a potência da arte a partir do diálogo com Zé e com Baiana. Sim, eu acho que o teatro me ajudou muito, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida, mesmo que não pareça. E isso me ajudou a perder o medo de falar na frente de pessoas, apresentar trabalhos. Olha, praticamente nasceu aqui no Espaço da Paz, o Trio Caraíba, né? Praticamente. Então a gente, por intermédio de Samuel, que a gente vinha aqui fazer as oficinas, o Trio Caraíba também foi montado também em 2019, com a minha chegada de Minas para cá, por intermédio do pessoal da UNEB, por intermédio de todo o pessoal que ficou conhecendo o Trio Caraíba, nasceu também junto e cresceu aqui no Espaço da Paz. E daqui, além de todos os outros artistas que formou, eu considero que aqui também formou também a primeira versão do Trio Caraíba foi formado com as pessoas que frequentam o Espaço da Paz. E isso deu um impulso muito grande, né? Um trio que surgiu assim de uma reunião e ter já as apresentações aqui no Espaço da Paz. Foi muito importante o Espaço da Paz para o surgimento do Trio Caraíba, para alavancar o Trio Caraíba. As 4 apresentações artísticas me marcaram. Nós fizemos 4 apresentações aqui. Assim, maiores, né? Mas tivemos apresentações menores também. Todas elas me marcaram. A primeira apresentação que eu fiz com o Samuel foi uma apresentação muito... como se diz, a apresentação de entrada para as pessoas. Foi tipo uma abertura de evento. E depois teve mais 2 apresentações e fechamos com a última apresentação muito importante. Foi praticamente uma das últimas apresentações aqui do espaço. Pereira da Viola e Mestre Dema, que para mim foi o maior de todos, onde a gente convivia e que ensinou muita coisa também. Eu me sinto como se um pedaço de mim também estivesse se perdendo nessa história toda, porque foi um lugar onde eu cresci, onde eu vivi desde sempre, onde me ensinou muita coisa que eu sei sobre política, sobre a luta. E desde 2016, se eu não me engano, já vinha sofrendo a trancos e barrancos, mas a gente estava sobrevivendo. E com a perca de Zé, acabou que desmoronou, porque Baiana, Carol, Thiago não conseguem mais manter isso sozinho, porque é um gasto gigantesco. Pode não parecer, mas para manter isso daqui funcionando é muito dinheiro. E Baiana só recebe o salário da aposentadoria, então acaba que não dá para manter. É difícil, né, a gente receber assim para quem é do Espaço Cultural da Paz, né, quem vivenciou. Né? Ultimamente, nos outros momentos, eu sempre tinha vindo aqui com Baiana, conversando com Baiana, a gente via que muitas questões aqui, né, da estrutura, da organização administrativa, precisa de ajuda, suporte, né, questão, e hoje, para a gente conseguir hoje, tudo precisa de recursos, outras coisas, e para quem vem ver o espaço hoje, né,
são uma estrutura grande, né? Um espaço muito grande, precisa de recursos e pessoas que têm essa possibilidade de poder ajudar e para melhorar a questão da arte cultural. Eu lembro naquela época tinha outros, eu lembro que tinha os amigos, né, que ajudavam a custear toda a situação aqui do espaço cultural, tinha outras verbas e conseguiu outros projetos e acredito que o Estado, o município, as partes federais devem se juntar porque isso aqui tem história, né? O espaço cultural tem história e acredito que devemos nos unir. Aí acredito estamos aqui para poder, estou aqui também pensando nisso para que o que poder ajudar, contribuir para essa história que continua para estar continuando. O Espaço Cultural da Paz tinha uma forma de produção ali, eu falo de produção artística, né? Mas também a forma de atuação com a comunidade que era única. Eu não vi e não vejo ninguém fazendo coisa igual. E acho que é um tipo de produção muito trabalhosa, uma proximidade que não se reverte em nenhum tipo de renda, em nada que alguém possa quantificar e pensar friamente sobre reproduzir. Reproduzir aquela experiência está muito além de qualquer índice financeiro. E ainda que seja possível ter sustentabilidade, sim, é possível, mas a existência do espaço está além disso. O que aconteceu ali, muitas vezes, foi ao avesso da sustentabilidade. Muitas vezes, à custa da própria saúde e do bem-estar do Zé e da Baiana. Esse tipo de entrega é uma entrega que não é comum encontrar. Eu não espero encontrar nem de novo, nem assim com facilidade. Se tiver, claro, sempre tem pessoas. Eu penso no meu amigo Zé, doutor Ana Flora, lá em Alcobaça, também é uma entrega muito grande, mas isso não é comum e eu acho cada vez mais difícil. Então, eu acredito que é uma experiência que não se repete. Eu vou fazer uma memória. Quando o Padre José morreu, e Padre José para mim tem muito a ver com o Espaço Cultural da Paz, na época eu fiz um texto e eu dizia, eu não me lembro do texto em si agora, mas a ideia era que Padre José nos deu régua e compasso. É um poema, está publicado até, e esse poema eu acho que tem a ver com o que eu sinto agora. O Espaço Cultural da Paz, Zé e Baiana nos deram régua e compasso. Então a gente tem muito o que fazer, a gente tem um caminho belíssimo de luta, de arte, de vida, de cuidado com a vida, que eles nos ensinaram e que Baiana nos ensina diariamente no tempo presente. Então eu entendo que nós, enquanto pessoas que estamos nessa cidade e que somos atravessados pela história do Espaço Cultural da Paz, temos muito a fazer e podemos fazer, porque, voltando à ideia, temos régua e compasso. Então, não consigo pensar aquele espaço fechado, aquele espaço inexistente. Tem um espaço que tem vida. Zé e Baiana plantaram uma semente. Será que a gente não pode regar essa semente? A minha mensagem é a minha imensa gratidão a Baiana e ao Zé por terem sustentado esse trabalho por tantos anos. Chega a ser uma inveja da capacidade de criação que eles tiveram e a capacidade de atuar junto com a comunidade. Eu mesmo acredito que eu nunca vai chegar próximo ao que o Zé, a Baiana e o pessoal todo ali junto, né, ao que eles fizeram. Expõe uma mensagem de esperança,
uma mensagem que aqui precisa de uma continuação, que necessita de uma continuação para que esse espaço reviva novamente, né? Não talvez as partes que eu passei aqui, os anos que eu passei aqui, né? Que não foram muitos anos, mas com relatos anteriores, esse espaço aqui. Esse lugar foi tudo que eu sou. É isso. Isso me tornou tudo o que eu sou hoje. Eu acho que se eu aprendi sobre política, sobre música, arte, teatro, dança, foi aqui. Então, acabou moldando quem é a Isabela hoje. Foi por causa de Zé, foi por causa de Baiana. Então, é fundamental para mim. É isso. Ah, sim, um trabalho voltado para a comunidade, um trabalho social, cultural, de educação popular, ninguém faz sozinho. Então, como eu disse, desde o início nós já trabalhávamos outras atividades também com grupos que trabalhavam com meio ambiente, direitos humanos, sindicalismo, militância política, educação, cultura, vários outros grupos, né? Então, em primeiro lugar, tem a direção do espaço. Ela é composta até hoje por pessoas que a gente conheceu há mais de 30 anos, 20 anos, 15 anos, né? Essas pessoas estão juntos até hoje. Toda a direção do espaço, nossa gratidão por a gente estar até aqui, esse momento, juntos, né? Um apoiando o outro, de alguma forma, de algum jeito. E também professores da UNEB, de letras, de pedagogia, de matemática, de história, de biologia, vários que trouxeram para cá os acadêmicos que fizeram estágios, né? Então contribuíram muito na produção de conhecimento para a comunidade e contribuem muito com os eventos que o espaço faz, eles participam bastante, desde ajudar a vender ingressos, fazer cartazes, é, até aqui no dia do evento também está produzindo alguma coisa na cantina para que as pessoas possam se alimentar, contribuindo com alimentos também. E também o pessoal da UFSB, né, tanto os acadêmicos como professores, como o André Domingos dando aula aqui, e vários estagiários da mídia digital, de outros setores também vieram fazer estágio e contribuíram muito com a produção de conhecimento e colaboraram com a divulgação do espaço, né? Tem mil formas, cada amigo também, que não estão nas faculdades, mas profissionais liberais, todos os sindicalistas, militantes, eles sempre colaboraram de alguma forma, né? Ou ajudando a vender ingresso, ouvindo nas programações, ajudando no dia da programação, arrumar, ajeitar, fazer cenário, tudo, né? Então, ninguém faz nada sozinho. Sempre tem a colaboração de todos esses amigos que nós construímos ao longo dessa jornada, todos juntos, de alguma forma, achavam um jeito de contribuir. Também o Hotel Jacarandá, várias outras entidades também. A SEAPA colaborou muito trazendo para cá pessoas para prestar serviços voluntários, né? E também com prestações pecuniárias, essas coisas. Meus filhos também colaboraram, dando aulas, seja de literatura e redação, seja na informática, também de audiovisual, filmagem e edição, produção, divulgação, produção de cartazes, de banners, sempre colaboraram de alguma forma, ou também ficando na cantina quando tinha os eventos. Então, agradeço também os amigos e o pessoal da direção e os filhos deles que também vieram para cá para aprender, né, algum curso como xadrez e outros cursos e voltaram para dar aulas aqui no espaço. Muitas crianças que participaram quando eram crianças
depois que fizeram faculdade, vieram fazer o seu estágio aqui, para retribuir, eles diziam, o que tinham aprendido também. Então é maravilhoso isso. Então é isso, ninguém faz nada sozinho, só com o apoio de cada um. Não estou citando nomes porque eu não posso esquecer nenhum nome. Então fica assim, os amigos do Espaço Cultural, todos. Apesar do impacto social reconhecido, o Espaço Cultural da Paz hoje luta para sobreviver. Faltam recursos, sobram sonhos encavetados. Mas ainda há quem acredite e ainda há tempo.